As águas do rio Paraíba do Sul corriam pesadas naquela noite, como se carregassem segredos antigos que a cidade de Campos dos Goitacazes preferia não mencionar. A lua refletia no espelho d'água, formando um clarão prateado que parecia observar, em silêncio, tudo o que ali acontecia. O vento soprava úmido, trazendo consigo o cheiro forte de barro e de vida ribeirinha. Porém, naquela madrugada abafada, a correnteza não traria apenas galhos e folhas. Ela carregaria um destino marcado por dor e esperança. Augusto Albuquerque, um homem de terno bem cortado e olhar gelado, segurava em seus braços 2 pequenos embrulhos. Os gêmeos, ainda vermelhos e frágeis pelo nascimento recente, choravam baixinho, como se pressentissem a crueldade que estava prestes a se abater sobre eles. Augusto, milionário do ramo do agronegócio, não enxergava filhos em seus braços, mas ameaças. Ameaças ao seu nome e à sua reputação, ao império que construíra com mãos firmes e sem espaço para sentimentos. Ele olhou em volta, certificando-se de que ninguém o seguira até ali. A beira do rio estava deserta, exceto pelo som constante da água batendo contra as pedras. Com um gesto duro, aproximou-se da margem e, sem hesitar, lançou os recém-nascidos na correnteza. O choro foi engolido pelas águas em questão de segundos. Um silêncio pesado tomou conta da noite. Para ele, estava feito. Voltou-se para o carro importado estacionado na estrada de terra e partiu, acreditando que havia apagado qualquer vestígio do seu erro. Mas o rio não esquece. E aqui começa a história que você precisa ouvir. Uma história sobre fé, coragem e milagres que só podem ser compreendidos por quem acredita que há algo maior guiando nossas vidas. Mas antes de continuar, se inscreva no canal. Assim você acompanha não apenas essa narrativa emocionante, mas também outras histórias transformadoras que irão mexer com sua alma. Enquanto as águas carregavam os pequenos corpos indefesos em outra parte da cidade, uma jovem chamada Maria Clara tentava adormecer após um longo plantão no hospital público. Seus dias eram marcados por jornadas exaustivas, falta de recursos e histórias de dor. No entanto, sua fé permanecia inabalável. Desde criança aprendera com sua avó que Deus se manifesta nos momentos mais improváveis. Por isso, ainda que cansada e sem dinheiro, mantinha no coração uma chama de esperança. Maria Clara morava em uma casa simples de 2 cômodos, no bairro da Penha. As paredes pintadas de azul desbotado mostravam rachaduras que deixavam entrar o vento frio das madrugadas. Ela sonhava com dias melhores, mas nunca para si. Seu maior desejo era ajudar os outros, aliviar sofrimentos, cuidar dos esquecidos pela sociedade. Era essa vocação que a mantinha firme, mesmo quando faltava comida na mesa ou quando a conta de luz chegava atrasada. Naquela mesma noite, enquanto ela buscava repouso, o rio Paraíba do Sul se tornava palco de um milagre silencioso. As águas, em vez de levarem os gêmeos para longe e para a morte, conduziam-nos lentamente até uma curva calma do rio, próxima a uma comunidade ribeirinha. O pranto dos bebês misturava-se ao barulho da correnteza, mas ali, naquela margem esquecida, alguém ouviria. Zé Raimundo, pescador de 60 anos, acostumado a lançar sua rede de madrugada para garantir o sustento do dia, sentiu algo estranho. Primeiro, pensou ser apenas o vento. Depois, acreditou que fossem patos selvagens. Mas, quando se aproximou, enxergou 2 pequenos corpos vivos, debatendo-se entre os panos encharcados. Seu coração disparou. Jogou a rede de qualquer jeito no chão e correu para resgatar os pequenos. "Meu Deus do céu, isso é coisa do Senhor", murmurou, com a voz embargada. Tremendo, tomou-os nos braços, aquecendo-os contra o peito. Quem teria coragem de fazer tamanha crueldade? Enquanto a noite se fechava sobre ele, Zé Raimundo sabia que precisava de ajuda. Não tinha condições de cuidar de 2 crianças, ainda mais tão pequenas. A primeira pessoa que lhe veio à mente foi Maria Clara, a enfermeira que tantas vezes cuidara dele quando passara mal no hospital. Se alguém poderia salvar aqueles gêmeos, era ela. Sem perder tempo, caminhou pela estrada de terra em direção à cidade, sentindo o peso da responsabilidade,
mas também uma certeza profunda. Aquelas crianças não estavam destinadas à morte. O rio as trouxera até ele por um motivo maior. E assim, o destino de Maria Clara e dos pequenos começava a se entrelaçar com forças que nenhum deles ainda era capaz de compreender. O dia seguinte nasceu abafado em Campos dos Goitacazes. O sol queimava forte, refletindo no vidro espelhado do escritório de Augusto Albuquerque. Lá dentro, o ar-condicionado mantinha a temperatura gelada, contrastando com o calor da rua. Era nesse ambiente de luxo e isolamento que o milionário passava a maior parte de seus dias, rodeado por papéis, contratos e cifras. Para quem o observasse de fora, ele parecia um homem bem-sucedido, disciplinado e admirado. Mas por trás da fachada de poder escondia-se uma alma marcada por cicatrizes profundas. Augusto havia nascido em uma família humilde do interior do Rio de Janeiro. Seu pai, um pequeno agricultor, era um homem bruto, acostumado a impor respeito pela força. Homem que chora é fraco, repetia sempre, enquanto castigava o filho por qualquer deslize. A mãe, submissa, pouco podia fazer para proteger a criança. Foi nesse ambiente de violência e medo que Augusto aprendeu a calar os sentimentos. Aos 14 anos, fugiu de casa decidido a nunca mais voltar. Trabalhou de tudo, servente de pedreiro, vendedor ambulante, ajudante em fazendas. Mas em cada serviço, trazia dentro de si a convicção de que não viveria pobre como seus pais. O dinheiro se tornou seu único objetivo. Para ele, cada lágrima derramada na infância era um combustível para construir um império que o blindaria de toda fraqueza. Com o tempo, entrou no ramo do agronegócio, primeiro alugando pequenas terras, depois comprando fazendas maiores, até se tornar dono de vastas plantações de cana-de-açúcar. Sua ascensão foi rápida e marcada por decisões frias, negócios fechados sem olhar para trás, parcerias rompidas sem remorso, funcionários descartados como peças de xadrez. Ele acreditava que compaixão era sinônimo de derrota. No entanto, por trás da imagem de homem poderoso, existiam segredos que ameaçavam corroer sua reputação. Augusto sempre cultivou amantes em silêncio, mantendo a aparência de um marido respeitável ao lado de sua esposa, Helena. Entre encontros escondidos em hotéis de luxo e visitas discretas em suas próprias fazendas, nunca se importou com as consequências. Até que um desses casos trouxe à luz algo que ele jamais planejou: os filhos gêmeos. Quando recebeu a notícia de que a jovem empregada que trabalhara em uma de suas fazendas havia dado à luz, Augusto sentiu um frio na espinha. Para ele, não havia espaço para escândalos. Não poderia admitir perante a sociedade que tinha filhos fora do casamento, frutos de uma relação que preferia apagar da memória. Mais do que isso, temia que a revelação colocasse em risco negociações milionárias, alianças políticas e a própria imagem de homem íntegro que cultivara diante dos outros. Eles não podem existir, murmurou para si mesmo naquela noite, enquanto encarava o copo de uísque em seu escritório, a cidade dormindo além da janela. Seu olhar refletia não apenas frieza, mas também o pavor de reviver o que tanto desprezava, a sensação de descontrole, a lembrança da infância miserável, a ameaça de ver sua vida cuidadosamente construída desmoronar. Era como se aqueles dois pequenos seres fossem a sombra de tudo o que ele lutara para apagar. A cada vez que pensava nos gêmeos, Augusto recordava as humilhações sofridas na juventude. Nunca mais vou ser pequeno, repetia mentalmente como um mantra. Para ele, filhos ilegítimos eram como correntes que poderiam arrastá-lo de volta ao passado, e para um homem que sempre acreditou que dinheiro podia comprar respeito, era inconcebível permitir que algo tão frágil e humano o desestabilizasse. No entanto, havia algo contraditório que ele não admitia nem a si mesmo. Um breve momento, quando olhou para os gêmeos antes de jogá-los no rio, em que sentiu uma pontada no peito. Foi rápido, quase imperceptível, mas existiu. Uma voz suave, talvez enterrada sob décadas de dureza, perguntou-lhe: e se eles fossem sua chance de ser diferente? Augusto abafou esse pensamento
com a mesma força com que apertava o volante de seu carro luxuoso naquela madrugada. Para ele, a fraqueza era inaceitável. Enquanto revisava papéis em sua mesa naquela manhã, tudo parecia sob controle. Ele acreditava que havia resolvido o problema da maneira mais prática. Mas, no fundo, uma inquietação começava a se instalar. O silêncio não lhe trazia paz. E o destino, silencioso, já se movia para confrontar a escolha que ele pensava ter enterrado nas águas do rio. O rio Paraíba do Sul seguia seu curso, indiferente às dores humanas, mas guardando em suas águas uma memória silenciosa. O choro dos gêmeos, frágil e entrecortado, não se perdeu completamente. As ondas, agitadas pela correnteza, pareciam carregar não apenas os corpos frágeis, mas também uma promessa invisível. Era como se a natureza se recusasse a compactuar com a crueldade do homem que os havia lançado ali. As margens do rio eram conhecidas por histórias que misturavam fé e superstição. Pescadores juravam que as águas podiam revelar segredos e até mesmo devolver o que parecia perdido. Alguns diziam que o rio tinha olhos que observava em silêncio e, quando queria, entregava ao mundo algo que julgava importante. Naquela madrugada parecia agir exatamente assim. Zé Raimundo caminhava pela beira do rio com a velha lanterna de querosene iluminando seu caminho incerto. O vento soprava frio e o farfalhar das árvores produzia um som que o deixava em alerta. Estava acostumado a enfrentar a escuridão, mas naquela noite algo diferente parecia rondar o ar. Ao ouvir o primeiro choro, parou de repente, achando tratar-se de algum animal ferido. Mas, ao escutar o segundo, mais nítido e desesperado, sentiu o coração acelerar. Cruz credo, isso não é bicho, não, murmurou, apertando os olhos para tentar distinguir o que se movia entre as águas escuras. Quando percebeu os dois pequenos corpos se debatendo, uma mistura de medo e compaixão tomou conta dele. Correu, ajoelhando-se na lama, e puxou os embrulhos para fora. As crianças choravam com força, a pele fria e os olhos fechados. Zé Raimundo ficou atônito. O velho pescador, acostumado à dureza da vida, não lembrava da última vez em que sentira lágrimas nos olhos, mas ali estavam, escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo. Meu Deus do céu! Quem é que faz uma maldade dessas? Disse com a voz trêmula. Isso aqui é milagre, é sinal teu. Segurou os bebês contra o peito, tentando transmitir calor. A lanterna os iluminava de maneira fraca, mas suficiente para revelar a inocência daqueles rostos indefesos. O velho pescador sabia que não poderia ficar parado. Olhou ao redor, como se esperasse que alguém viesse tirar de suas mãos tamanha responsabilidade. Mas a noite seguia muda. Era ele e aqueles dois pequenos, unidos por um acaso que não parecia apenas coincidência. A cada passo na estrada de terra, Zé Raimundo refletia sobre sua própria vida. Vivia sozinho desde que perdera a esposa, anos atrás. Os filhos haviam partido para outras cidades, buscando trabalho, e raramente voltavam. A solidão lhe pesava nos ombros, mas ele aprendera a conviver com ela. Agora, porém, sentia algo diferente, como se o destino tivesse colocado nas suas mãos um fardo que também era uma bênção. Enquanto caminhava, não pôde evitar uma prece sussurrada. Jesus, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas sei que não foi em vão que esses meninos vieram parar aqui. Me guia, que eu sou só um velho sem rumo. O vento pareceu responder, soprando mais forte, quase empurrando-o adiante. Zé Raimundo sabia que não podia cuidar de duas crianças tão frágeis. Precisava de alguém preparado, alguém que tivesse não apenas conhecimento, mas também coração. E imediatamente o rosto de Maria Clara lhe veio à mente. Ele lembrava da jovem enfermeira, que sempre o tratava com paciência, mesmo quando ele reclamava da fila no hospital ou da falta de remédios. Lembrava-se dos olhos dela, cheios de fé, e da forma como dizia: Seu Zé, Deus sempre dá um jeito. Com a respiração ofegante e os braços doloridos de tanto apertar os bebês contra si, acelerou o passo. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo choro frágil dos gêmeos,
e pelo som de suas próprias botas pesadas na terra úmida. Cada metro percorrido era uma mistura de desespero e esperança. No fundo do coração, sabia que aquela noite mudaria tudo. Não apenas para os bebês, mas também para ele e para quem estivesse disposto a aceitar o chamado que o rio acabara de entregar. Maria Clara acordou com um sobressalto naquela madrugada. O relógio marcava quase 4 horas, e seu corpo ainda pedia descanso após o plantão exaustivo no hospital público. Mas havia algo no ar, uma inquietação estranha, como se o silêncio da noite guardasse um segredo prestes a se revelar. Sentou-se na cama estreita, olhou ao redor do quarto simples e respirou fundo. A fé que carregava sempre lhe dizia para estar atenta aos sinais, pois Deus falava de formas que nem sempre os homens compreendiam. Um barulho do lado de fora chamou sua atenção. Primeiro pensou ser apenas um cachorro revirando lixo, mas logo ouviu passos pesados se aproximando. Levantou-se rapidamente e foi até a porta. Ao abri-la, encontrou Zé Raimundo, ofegante, com o rosto marcado de suor e emoção. Nos braços, 2 embrulhos que choravam baixinho. Maria, pelo amor de Deus, me ajuda, disse ele quase sem fôlego. Ela arregalou os olhos, surpresa. Aproximou-se e, quando afastou o pano encharcado, viu os rostinhos frágeis dos recém-nascidos. O coração disparou. Meu Deus do céu, Zé! Onde você encontrou essas crianças? Perguntou, já conduzindo-o para dentro. No rio. Eu juro que não sei explicar. Tava pescando e escutei o choro. Pensei que era bicho, mas quando vi, eram eles, ali, sendo levados pela água. Quase não acreditei. Maria Clara pegou uma das crianças nos braços, sentindo o corpo frio e o choro fraco. Seu instinto de enfermeira falou mais alto. Correu até a cozinha, aqueceu um pouco de água e começou a limpar os pequenos, tentando aquecê-los com panos secos. Estão gelados, mas vivos. Graças a Deus. Vivos. Murmurou emocionada. Zé Raimundo ficou em silêncio por um instante, observando a destreza da jovem. Havia algo na forma como ela os segurava, como se tivesse nascido para aquele momento. Maria, eu não sei o que fazer. Eu sou só um velho. Moro sozinho, mal consigo cuidar de mim. Esses meninos precisam de alguém forte, alguém que entenda de cuidado. Por isso vim até você. Ela respirou fundo, encarando os bebês. A razão lhe dizia que não tinha condições de assumir tamanha responsabilidade. Mal conseguia pagar o aluguel, vivia contando moedas para colocar comida na mesa. Mas ao olhar para aqueles 2 pequenos, tão indefesos, sentiu um chamado dentro da alma. Não era apenas uma questão de necessidade, era como se tivesse sido escolhida. Zé, eu não sei como... mas eu sinto que preciso ficar com eles. Não posso deixá-los assim, como se não valessem nada. O pescador assentiu, aliviado. Eu sabia que você ia entender, Maria. Deus botou eles no meu caminho, mas eu sinto que é para você cuidar. Eu só fui o mensageiro. Os bebês, ainda frágeis, choravam alternadamente. Maria Clara os embalava, sussurrando palavras doces. Seus olhos marejados refletiam não apenas compaixão, mas também a força de quem decide enfrentar o impossível. Vocês não estão sozinhos, eu prometo, disse, quase como uma oração. A madrugada foi passando, e o pequeno lar de Maria Clara se encheu de vida. O cheiro de leite fervido, as vozes baixas e o choro dos gêmeos quebraram o silêncio habitual. Ela se via dividida entre a alegria de poder salvá-los e o peso da incerteza sobre o futuro. Mas uma convicção já havia se firmado. Aquelas crianças tinham sido entregues a ela por um propósito maior. Antes de ir embora, Zé Raimundo se aproximou da porta e disse em voz baixa: Maria, tem coisa grande por trás disso. Eu não sei quem foi capaz de tamanha maldade, mas sei que não vai ser fácil. Você está preparada? Ela respirou fundo, abraçando os pequenos. Eu não sei se estou preparada, Zé, mas sei que Deus não coloca peso maior do que a gente pode carregar. E se Ele trouxe esses anjinhos até mim, eu vou lutar por eles. O pescador assentiu em silêncio e se despediu, deixando-a sozinha com a nova responsabilidade. Maria Clara olhou para os gêmeos
e sentiu um aperto no peito, uma mistura de medo e coragem. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Os primeiros dias foram uma batalha silenciosa para Maria Clara. A cada madrugada mal dormida, o cansaço se acumulava. Os gêmeos choravam alternadamente, exigindo cuidados constantes, e ela corria de um para o outro, improvisando como podia. O leite em pó era caro, e o salário de enfermeira mal dava para sustentar a si mesma. Muitas vezes, dividia o pouco que tinha entre sua refeição e a necessidade dos bebês. Naquele domingo de manhã, ainda com os olhos vermelhos de tanto vigiar o sono dos pequenos, decidiu procurar o cartório para saber como poderia registrá-los. A fila era longa e o calor abafado da sala só aumentava seu nervosismo. Quando finalmente foi atendida, o funcionário, um homem de expressão dura e fala burocrática, apenas a fitou com desconfiança. Nome da mãe? Perguntou sem levantar os olhos do formulário. Eu não sei. Eles foram encontrados no rio. Respondeu com a voz hesitante. O homem ergueu as sobrancelhas, franzindo o senho. Sem nome da mãe, sem nome do pai. A senhora entende que isso não é simples, né? Precisa acionar o conselho tutelar, encaminhar para a vara da infância. Não pode simplesmente registrar. Maria Clara engoliu em seco. Sabia que a lei tinha suas regras, mas sentiu-se tratada como alguém suspeita, como se estivesse inventando tudo. Eu não quero tomar nada de ninguém. Só quero cuidar deles. Eles precisam de um lar, precisam de amor. O funcionário deu um suspiro impaciente. Moça, não é assim que funciona. A senhora acha que é a primeira que aparece aqui com criança sem documento? A lei existe para evitar confusão. Ela saiu do cartório com os olhos marejados, os gêmeos nos braços e o coração apertado. As pessoas que esperavam na fila cochichavam, algumas com olhares de compaixão, outras de julgamento. Sentiu o peso invisível da sociedade recaindo sobre si. Pobre, solteira, com 2 bebês que ninguém sabia de onde tinham vindo. De volta ao bairro, a vizinhança não tardou a comentar. Na venda da esquina, ouviu 2 mulheres sussurrando. Essa menina arrumou essas crianças de onde? Será que não se meteu em coisa errada? Sei não. Mas pobre criando o filho dos outros nunca termina bem. Cada palavra era como uma facada, mas em meio às críticas também surgiram mãos estendidas. Dona Sebastiana, uma senhora idosa de olhos bondosos e fé inabalável, apareceu em sua porta com uma garrafa de chá e um sorriso acolhedor. Minha filha, eu ouvi falar desses anjinhos. O povo fala demais, mas Deus sabe o que faz. Você não está sozinha, não. Maria Clara desabafou, sentindo que finalmente alguém a ouvia sem julgá-la. Dona Sebastiana, eu tô perdida. Eu não tenho dinheiro, não tenho documentos e parece que o mundo inteiro está contra mim. Mas quando olho para eles, sinto que preciso lutar, mesmo sem saber como. A senhora acariciou o rosto dela e respondeu com firmeza. Olhe, Maria, eu já vivi muito nessa vida. Sei que às vezes a sociedade é cruel, que a lei parece maior que o coração. Mas aprendi que quando Deus coloca uma missão, Ele também prepara o caminho. E se esses meninos vieram parar nos seus braços, é porque você é a escolhida para ser mãe deles, ainda que não tenha parido. As palavras da vizinha caíram como bálsamo no coração de Maria Clara. Ela sabia que as dificuldades seriam muitas. Leite caro, fraldas escassas, olhares de reprovação. Mas também percebeu que não estava completamente só. Naquela comunidade simples, onde a solidariedade ainda encontrava espaço, havia pessoas dispostas a ajudá-la. Naquela noite, depois de colocar os bebês para dormir, sentou-se à mesa com uma vela acesa e escreveu em um pedaço de papel uma promessa silenciosa. Eu vou lutar por vocês. Mesmo que o mundo não queira, eu vou. O barulho distante do rio ecoava como um lembrete de onde tudo começara. Maria Clara sabia que ainda enfrentaria mais obstáculos, mas também sentia, no fundo da alma, que não estava guiando essa jornada apenas com suas próprias forças. Augusto Albuquerque estava em seu escritório, cercado de papéis, mas incapaz de se concentrar em qualquer contrato. Havia dias que um incômodo lhe corroía por dentro.
Embora tivesse convencido a si mesmo de que jogara fora o problema junto com os recém-nascidos, um vazio estranho permanecia. Tentava abafá-lo com copos de uísque e reuniões intermináveis, mas a sensação não desaparecia. Numa manhã abafada enquanto tomava café na varanda de sua mansão, recebeu uma ligação que fez seu sangue gelar. Do outro lado da linha, um de seus capangas falava apressado. Doutor, tem uma coisa estranha. Falaram que 2 bebês foram encontrados vivos lá para as bandas do Paraíba. Estão dizendo que foi um pescador que achou. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos. Sua mão tremeu levemente ao segurar a xícara, mas logo sua expressão voltou à habitual frieza. Você tem certeza disso? Perguntou com a voz firme, tentando disfarçar a inquietação. Tenho sim, senhor. A notícia ainda não correu muito, mas parece que uma enfermeira da periferia ficou com eles. Augusto apertou os lábios, sentindo a raiva crescer dentro de si. O que ele acreditava ter resolvido estava agora ressurgindo como uma ameaça. Se a história chegasse à imprensa, seria sua ruína. Não apenas pelo escândalo de ter filhos fora do casamento, mas pela monstruosidade de tê-los rejeitado. Levantou-se, caminhando pelo amplo salão de mármore da casa. Seus passos ecoavam, refletindo a tensão que o dominava. Lembrou-se do pai, rígido e violento, que sempre dizia: homem que perde o controle não merece respeito. Augusto respirou fundo, tentando se recompor, mas a fúria era difícil de conter. Chamou 2 de seus seguranças de confiança, homens acostumados a resolver problemas no silêncio da noite. Na garagem, diante de seus carros importados, falou em tom seco. Quero que descubram quem está com essas crianças. Quero nomes, endereço, tudo. E quando acharem, façam o que for necessário para que esse assunto desapareça de vez. Um dos homens de olhar sombrio assentiu. Pode deixar, doutor. Se o senhor quiser, esses meninos nunca mais incomodam ninguém. Augusto fechou os olhos por um instante. Uma parte dele hesitou, mas logo lembrou-se do império que construíra, do risco que corria. Na sua mente, aqueles gêmeos eram apenas pedras no caminho, e pedras deviam ser removidas. Façam sem deixar rastros. Não quero meu nome envolvido em nada, concluiu. Os capangas partiram em silêncio, deixando o milionário sozinho na imensidão fria de sua mansão. Ele voltou para dentro e serviu outro copo de uísque, encarando seu reflexo no espelho. Por um momento, sentiu-se vulnerável. Viu não o empresário poderoso, mas o garoto que crescera com medo das surras do pai. Sacudiu a cabeça, como quem expulsa um fantasma, e murmurou: eu não vou perder tudo por causa de 2 miseráveis. Enquanto isso, na periferia, Maria Clara cuidava dos bebês sem imaginar a tempestade que se aproximava. O que para ela era um ato de amor e fé, para Augusto era uma ameaça inaceitável. 2 mundos tão distintos estavam prestes a colidir. De um lado, a simplicidade da moça que acreditava em milagres. De outro, a arrogância de um homem que via a vida como números e conveniências. Augusto, no entanto, ainda não sabia que seu maior inimigo não seria a enfermeira, nem os vizinhos, nem mesmo a polícia. O verdadeiro confronto estava dentro dele, nas marcas de uma vida construída sobre medo, orgulho e ganância. Mas isso ele só descobriria mais tarde. Por enquanto, só havia uma certeza em sua mente: os gêmeos não poderiam continuar vivos. Os dias seguintes foram uma mistura de exaustão e esperança para Maria Clara. As dificuldades não diminuíam, faltava leite, as fraldas acabavam rápido e o dinheiro se esvaía antes mesmo do fim do mês. Mas, para sua surpresa, algo começou a mudar no bairro. O gesto de acolher os gêmeos tocou corações e a solidariedade, ainda tímida, começou a se manifestar. Na manhã de uma terça-feira, Maria Clara ouviu batidas na porta. Era Dona Sebastiana, trazendo uma sacola cheia de roupas de bebê. Minha filha, eram das minhas netas. Guardei por anos, esperando ter para quem dar. Agora sei que é para eles. Maria Clara segurou as lágrimas ao receber as roupinhas. Dona Sebastiana, eu não tenho como agradecer. Não precisa agradecer nada, minha filha. Criança é presente de Deus, e quando Ele manda, a gente ajuda a cuidar.
Logo outros vizinhos seguiram o exemplo. Seu Joaquim, dono da padaria, começou a deixar pães extras na sacola dela. Dona Lourdes, que criava galinhas no quintal, passou a oferecer ovos frescos. Pequenos gestos, mas que significavam o mundo para quem enfrentava tantas incertezas. Ainda assim, nem todos viam com bons olhos. Em uma roda na esquina, 2 homens conversavam baixinho. Essa menina vai arrumar problema. Você sabe que aquele milionário é perigoso. Se os filhos são dele, não vai deixar barato. Pois é, e a gente sabe como esses homens de dinheiro resolvem as coisas. Tomara que ela não pague caro por se meter nisso. As palavras chegaram aos ouvidos de Maria Clara e o medo a rondou. À noite, ajoelhada ao lado da cama, rezava baixinho pedindo proteção. Senhor, eu sou só uma mulher simples. Não tenho riqueza, não tenho influência. Mas o Senhor sabe que esses meninos não merecem o que sofreram. Dá-me força para não desistir. Apesar da angústia, ela não estava sozinha. No domingo, o padre da paróquia local foi visitá-la. Ao ver os bebês, sorriu com ternura e disse: Maria, Deus te deu uma missão. Sei que não será fácil, mas a comunidade pode ser sua fortaleza. Não carregue esse peso sozinha. Naquela tarde, organizaram uma pequena reunião na casa de Dona Sebastiana. Alguns vizinhos trouxeram comida, outros trouxeram palavras de encorajamento. Foi a primeira vez que Maria Clara percebeu que não enfrentava aquilo isolada. O sentimento de união fortaleceu sua fé. Durante a conversa, seu Zé Raimundo falou com firmeza. O povo de dinheiro acha que pode mandar em tudo, até no destino das crianças. Mas aqui a gente não vai deixar não, esses meninos são agora filhos da comunidade. Todos assentiram e uma corrente de apoio começou a se formar. A notícia correu pelo bairro, espalhando-se como vento. Não eram apenas os gêmeos que estavam sendo protegidos, mas também a ideia de que o amor e a fé podiam enfrentar qualquer poder terreno. Maria Clara, embora ainda insegura, começou a sentir uma nova coragem. A cada gesto de solidariedade, o medo diminuía um pouco. Quando olhava para os vizinhos reunidos, percebia que sua luta já não era apenas sua. Havia um povo disposto a resistir com ela. Ao colocar os bebês para dormir naquela noite, sussurrou com a voz embargada: Vocês não têm só uma mãe, tem um bairro inteiro que vai cuidar de vocês. E no fundo, acreditava que essa força coletiva seria capaz de enfrentar até mesmo o milionário, que em algum lugar tramava para apagá-los. A tranquilidade conquistada nos últimos dias durou pouco. Maria Clara começava a sentir novamente o peso da ameaça, como se o ar ao redor carregasse uma tensão invisível. Alguns vizinhos notaram homens estranhos circulando pelas ruas do bairro, sempre em carros de vidros escuros, observando de longe. A notícia chegou até ela em forma de sussurro. Maria, fica de olho. Esses carros não são daqui. Avisou seu Joaquim na padaria enquanto lhe entregava um saco de pão. Povo que só passa olhando e não compra nada não tá em boa coisa. O coração dela disparou. Voltou apressada para casa, abraçando os gêmeos como se quisesse protegê-los do mundo inteiro. As crianças dormiam tranquilas, alheias ao perigo que rondava. Naquela mesma noite, pouco depois da meia-noite, os vizinhos ouviram passos apressados e um barulho estranho vindo da rua. Zé Raimundo, desconfiado, espiou pela janela e viu 2 homens se aproximando da casa de Maria Clara. Reconheceu logo o jeito deles. Não eram dali. Não tinham o andar tranquilo de quem conhece a vizinhança. Sem pensar 2 vezes, saiu correndo e começou a bater panelas, fazendo um barulho ensurdecedor. O som acordou outros moradores, que logo acenderam as luzes e se juntaram. Saiam daqui, gritou seu Joaquim segurando um pedaço de madeira. Esse bairro tem dono, e vocês não são bem-vindos. Os 2 homens se entreolharam, surpresos pela reação coletiva. Não esperavam que tanta gente se unisse tão rápido. Recuaram, subiram no carro preto estacionado na esquina e desapareceram na escuridão. Maria Clara tremia. Abraçava os bebês enquanto via a multidão se aglomerar diante de sua casa. Alguns gritavam palavras de incentivo, outros apenas olhavam em silêncio, mas todos estavam ali por ela. Eles vão voltar,
disse Zé Raimundo ainda ofegante. A gente sabe como esses homens são, mas também sabem que aqui não é terra de ninguém. Maria Clara sentiu o peso daquelas palavras. O coração lhe dizia que não poderia depender para sempre da proteção dos vizinhos. A comunidade era forte, mas os inimigos eram poderosos, acostumados a comprar silêncio e impor medo. Na manhã seguinte, reuniu os vizinhos mais próximos em sua casa. Com os bebês dormindo no berço improvisado, falou em voz firme, mas com os olhos marejados. Eu sei que vocês querem me ajudar, mas eu não posso colocar a vida de todos em risco. Esses homens não vão desistir. Eles têm dinheiro, têm armas. Eu sou só uma mulher com 2 bebês nos braços. Dona Sebastiana, sentada na cadeira de balanço, respondeu com serenidade. Maria, você não está sozinha. Esses meninos não são só seus, são nossos também. Mas talvez seja a hora de pensar em se afastar por um tempo, até as coisas se acalmarem. A ideia a atingiu como um soco. Fugir? Deixar sua casa, seu bairro, as pessoas que amava? Mas ao olhar para os gêmeos tão inocentes e vulneráveis, entendeu que precisava considerar essa possibilidade. Eu nunca quis fugir da vida, mas se for para proteger eles, eu faço, disse, acariciando os rostinhos adormecidos. O silêncio tomou conta da sala. Todos sabiam que aquela decisão mudaria tudo. Não era mais apenas uma questão de sobrevivência. Era a luta entre a coragem de ficar e a prudência de partir. Naquela noite, ao deitar-se, Maria Clara não conseguiu dormir. Ficava alternando o olhar entre o teto gasto da casa e os bebês que ressonavam ao lado. As palavras de Zé Raimundo ecoavam em sua mente. Eles vão voltar. E dentro dela, a pergunta insistia. Até quando conseguiria proteger os gêmeos apenas com fé e esperança? Os rumores sobre a origem dos gêmeos começaram a crescer como fogo em palha seca. A cada esquina, alguém dizia ter uma nova versão da história. Uns juravam que eram filhos de traficantes abandonados no Rio, outros afirmavam que tinham vindo de fora da cidade. Mas, entre tantas vozes, uma verdade dolorosa começava a emergir. E Maria Clara não estava preparada para o que iria ouvir. Numa tarde abafada, Zé Raimundo bateu à sua porta. Trazia no olhar um peso diferente, como se carregasse um segredo que lhe custava contar. Sentaram-se à mesa simples da cozinha, enquanto os bebês dormiam no quarto ao lado. Maria, eu preciso te falar uma coisa que descobri. Começou passando a mão no chapéu de palha nervoso. Esses meninos não são filhos de qualquer um. Ela franziu a testa, sentindo o coração acelerar. O que quer dizer com isso, Zé? Ele respirou fundo. Lembra da moça que trabalhava na fazenda grande de Augusto Albuquerque? Aquela que sumiu de repente sem dar notícia? Pois é, ouvi dizer que ela estava grávida quando foi embora. E agora estão falando que os filhos dela são justamente esses que você encontrou nos braços do rio. Maria Clara levou a mão à boca, chocada. Você está dizendo que eles são filhos daquele homem? Do milionário? É isso mesmo, respondeu Zé com tristeza. E se é verdade, então está explicado por que aqueles capangas estão rondando o bairro. Ele quer apagar o que fez, para que ninguém nunca saiba. O silêncio caiu pesado entre os dois. Maria Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O nome de Augusto era conhecido na cidade inteira. Ele não era apenas rico, tinha influência, poder político, gente no bolso. Enfrentá-lo era como enfrentar uma muralha de aço com as mãos nuas. Meu Deus, murmurou olhando para os pequenos. Então é por isso. É por isso que querem tirá-los de mim. Os olhos se encheram de lágrimas. A lembrança da mãe dos gêmeos, uma jovem simples que trabalhara em silêncio nas terras do milionário, a fez estremecer. Quantas histórias como aquela já não tinham acontecido? Quantas mulheres pobres, invisíveis, haviam sido usadas e descartadas por homens que se achavam donos de tudo? Dona Sebastiana chegou nesse instante, e ao ouvir a revelação suspirou fundo apoiando-se na cadeira. Não me surpreende, esse Augusto sempre foi homem de aparência, mas por trás da riqueza só tem coração endurecido. Esses meninos são vítimas da arrogância dele. E agora você também é minha filha. Maria Clara enxugou os olhos, mas dentro de si,
um fogo começou a se acender. O medo ainda estava lá, mas agora misturado a uma indignação profunda. Não se tratava apenas de salvar 2 bebês. Era também lutar contra uma injustiça maior, contra um ciclo de silêncio e opressão que atingia tantas mulheres como aquela mãe esquecida. Eu não vou entregar esses meninos, disse firme, olhando para os vizinhos. Não importa o quanto ele tenha de dinheiro ou de influência. Se ele os rejeitou, se quis apagá-los da vida, então vai ter que enfrentar a verdade. Eles existem, e eu vou cuidar deles. Zé Raimundo assentiu, emocionado. Você tem coragem, Maria, mais do que muita gente que se acha poderosa. Dona Sebastiana colocou a mão sobre a dela e completou. Não esqueça, minha filha, quando a gente luta por inocentes, não luta sozinha. O céu inteiro se move junto. Naquela noite, Maria Clara deitou-se com os gêmeos nos braços. Sentia o peso do mundo sobre si, mas também uma força nova, nascida da certeza de que estava fazendo o que era certo. Do lado de fora, o vento soprava forte, como se anunciasse que a luta apenas começara. Maria Clara passou dias sem conseguir sossegar o coração. A revelação sobre a verdadeira origem dos gêmeos pesava como uma cruz nos ombros. Sentia-se pequena diante do poder do milionário, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que não podia desistir. Foi então que decidiu fazer algo que sua avó sempre lhe ensinara nos momentos de desespero: peregrinar até Aparecida. Na manhã da viagem, ainda com o céu tingido de laranja, Maria Clara ajeitou os gêmeos em uma trouxa improvisada, prendendo-os ao peito. Zé Raimundo insistiu em acompanhá-la até a rodoviária. Você tem certeza disso, Maria? Perguntou preocupado. A estrada é longa e você já está cansada. Tenho, Zé. Se eu não levar eles diante da mãe Aparecida, meu coração não vai ter paz. Eu preciso dessa força. A rodoviária estava lotada de gente simples, carregando malas gastas, sacolas de plástico e rosários pendurados no pescoço. Muitos seguiam para a mesma romaria, em busca de esperança. Ao embarcar no ônibus, Maria Clara sentiu que não estava sozinha. Cada rosto cansado, cada olhar firme, lhe lembrava que a fé movia multidões, mesmo quando a vida parecia insuportável. Durante as horas de viagem, embalava os gêmeos enquanto rezava em silêncio. O balanço do ônibus misturava-se ao som dos cânticos dos romeiros. Uma senhora sentada ao lado sorriu ao ver as crianças e comentou: eles são lindos, parece que carregam uma luz. Maria Clara apenas sorriu, sem coragem de contar toda a história. Mas no fundo, acreditava que havia, sim, uma luz especial que os acompanhava. Quando chegaram à Aparecida, o movimento era intenso. Milhares de pessoas enchiam as ruas, algumas descalças em promessa, outras carregando imagens e velas. O som dos cânticos ecoava alto, misturado ao cheiro de incenso e ao calor humano. Maria Clara sentiu o coração disparar ao ver a imponente basílica. Carregando os gêmeos junto ao peito, caminhou lentamente até o interior do templo. Cada passo parecia um desafio, como se estivesse carregando não apenas 2 bebês, mas todo o peso de sua missão. Ao chegar diante da imagem da padroeira, ajoelhou-se. Minha mãe, eu não sei o que fazer. O inimigo é forte, ele tem dinheiro e poder, mas eu só tenho a fé. Me ajuda a proteger esses meninos que não têm culpa de nada. Se eu fraquejar, que o Senhor Jesus me sustente. As lágrimas desceram silenciosas, e por um instante ela sentiu algo inexplicável, como se um manto invisível a cobrisse. Os gêmeos que estavam agitados pararam de chorar e adormeceram em seus braços. Maria Clara fechou os olhos, tomada por uma paz que há muito tempo não sentia. Na saída, um padre que observava de longe se aproximou. Filha, vi você rezando com tanto fervor. Não sei qual é o seu fardo, mas posso lhe dizer uma coisa. Nenhuma dor é maior do que a mão de Deus. Persevere. Ela agradeceu, apertando os meninos contra si. Aquelas palavras simples reforçaram o que já estava gravado em seu coração. Não importava o tamanho do inimigo, a fé seria sua arma. Ao retornar para Campos, a estrada parecia menos longa. Olhava pela janela,
vendo o verde das plantações se misturar ao azul do céu, e sentia que carregava algo novo dentro de si. Não apenas medo ou responsabilidade, mas coragem. Ao chegar em casa, foi recebida pelos vizinhos que esperavam notícias. Com um sorriso cansado, mas cheio de convicção, disse: "Eu fui buscar força, e encontrei. Esses meninos não são só um peso, são um milagre. E ninguém vai tirá-los de mim." As palavras ecoaram como promessa. A fé que a guiara até a Aparecida agora se tornava o escudo que ela carregaria contra tudo que ainda estava por vir. O peso do silêncio da madrugada foi quebrado por batidas secas na porta. Maria Clara, que embalava um dos gêmeos no colo, estremeceu. O coração acelerou antes mesmo de ver quem estava do lado de fora. A intuição lhe dizia que o momento que mais temia havia chegado. Zé Raimundo, que naquela noite dormia numa cadeira improvisada na sala para protegê-la, levantou-se rápido, abriu a janela discretamente e viu um carro preto estacionado diante da casa. O estômago revirou. "É ele", murmurou, reconhecendo o motorista, um dos capangas de Augusto. Antes que pudesse reagir, a porta foi aberta à força. O milionário entrou, vestindo um terno escuro, os olhos faiscando de fúria contida. Atrás dele, 2 homens se postaram como sombras, observando cada movimento. Maria Clara apertou os bebês contra o peito, recuando até encostar-se à parede. "Então é aqui que vocês estão", disse Augusto, a voz grave cortando o ar. O Rio devia ter levado embora esse problema, mas parece que o destino gosta de brincar comigo. Zé Raimundo se interpôs, firme. "Augusto, não se atreva. Essas crianças não são sua propriedade. São vidas, e foram salvas por vontade de Deus." O milionário lançou-lhe um olhar de desprezo. "Vidas que nunca deveriam ter existido", replicou gelado. "Você não entende, velho. Eles não são só 2 bebês, são uma ameaça. Se o mundo souber que são meus filhos, tudo o que construí pode ruir." Maria Clara finalmente ergueu a voz, apesar do medo. "E desde quando inocentes são culpados pelos erros de seus pais? Desde quando o orgulho vale mais do que o sangue que corre nas veias?" Augusto se aproximou, o rosto tenso, como se travasse uma luta interna. Por um instante, hesitou ao encarar os gêmeos adormecidos, mas logo retomou a frieza. "Você não sabe o que está dizendo, garota. Não tem ideia do que é ter poder, ter o mundo inteiro observando cada passo. Um escândalo como esse me destruiria." Maria Clara sentiu uma chama nascer dentro de si. O medo deu lugar a uma coragem inesperada. "Talvez seja essa a diferença entre nós, Augusto. Você vê o mundo como palco para sua vaidade. Eu vejo como lugar onde cada vida tem valor. Esses meninos não são uma mancha no seu nome. São filhos, são carne da sua carne. E se você não consegue enxergar isso, é mais pobre do que qualquer um de nós aqui." O silêncio tomou conta da sala. Zé Raimundo assentiu com firmeza, apoiando as palavras dela. "O senhor pode ter dinheiro, fazenda, políticos do seu lado, mas não tem o que a gente tem: fé e coragem." Os olhos de Augusto brilharam de raiva, mas também de algo mais profundo, algo que ele tentava sufocar. Por um instante, viu-se refletido nos olhos dos bebês. Não como o empresário poderoso, mas como o menino que um dia implorou por carinho e só recebeu dureza. Aquela lembrança veio como uma punhalada. Respirou fundo, desviou o olhar e fez sinal para os capangas recuarem. "Isso não acabou", disse com a voz tensa. "Aproveitem esse tempo, porque logo não haverá lugar onde se esconder." Saiu com passos pesados, deixando a casa mergulhada em silêncio outra vez. Maria Clara respirava ofegante, o corpo tremendo, mas não chorou. Apertou os gêmeos contra si e olhou para Zé Raimundo. "Ele pode ter ameaçado, Zé, mas eu vi nos olhos dele. Por trás daquela máscara tem medo. Não de nós, mas de si mesmo." O pescador concordou. "E é justamente aí que ele vai se perder." Maria Clara não sabia o que viria depois, mas sentia que a luta não seria apenas contra um homem poderoso. Seria contra as sombras que ele carregava desde a infância. Os dias que se seguiram ao confronto com Augusto foram de tensão crescente. Maria Clara já não conseguia dormir direito,
sempre atenta a qualquer barulho na rua. Os vizinhos se revezavam em vigílias improvisadas, mantendo-se de olho em carros estranhos. O bairro inteiro parecia respirar em alerta, mas em meio àquele medo, uma faísca inesperada de esperança começou a surgir. Na manhã de uma quinta-feira, enquanto ela preparava um mingau para os gêmeos, ouviu batidas fortes na porta. O coração quase parou, imaginando ser outra investida de Augusto. Mas, ao abrir, encontrou 2 homens de terno simples acompanhados de uma mulher de olhar firme, que se apresentou imediatamente. Bom dia, sou a assistente social Renata, do Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia anônima sobre crianças em risco sob seus cuidados. Maria Clara sentiu o chão sumir. Denúncia? Mas eu salvei esses meninos. Eles estavam no rio, abandonados. A voz saiu embargada. Renata a observou com calma, mas sem perder a seriedade. Eu não estou dizendo que você não os salvou. Só preciso entender a situação. A denúncia dizia que um homem rico da cidade estaria tentando esconder o nascimento dessas crianças. Zé Raimundo, que estava presente, ergueu as mãos indignado. Isso é verdade. Eu vi com meus próprios olhos quando achei esses pequenos no rio. Foi milagre que não tivessem morrido. Esse tal Augusto quer apagar o que fez, mas não vamos deixar. A assistente social anotava tudo, atenta. Os outros 2 homens, policiais, apenas confirmaram. Já há um inquérito aberto contra Augusto Albuquerque. Não é só sobre esses bebês. Existem suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e até intimidação de testemunhas. Maria Clara ficou em silêncio, surpresa. A ideia de que a justiça poderia de fato tocar alguém tão poderoso parecia distante demais de sua realidade. Então, vocês acreditam em mim? Perguntou, hesitante. Renata assentiu. Acredito que há algo muito sério aqui. Mas precisamos de provas. E precisamos que você esteja preparada. Porque se enfrentar esse homem é difícil para qualquer adulto, imagine para alguém cuidando de 2 crianças tão frágeis. As palavras caíram pesadas, mas também trouxeram alívio. Pela primeira vez, Maria Clara sentiu que não estava lutando apenas com a força da vizinhança. Agora, havia um braço da lei se movendo. Nos dias seguintes, a notícia começou a circular discretamente. Movimentos sociais da cidade, que já criticavam a concentração de poder nas mãos de grandes fazendeiros, passaram a usar o caso como exemplo. Pequenas manifestações surgiram na Praça Central com cartazes que diziam: "A vida vale mais que a riqueza, e justiça para os inocentes." Maria Clara, ao ver aquilo de longe, sentiu um misto de medo e esperança. O medo vinha da retaliação de Augusto, mas a esperança crescia ao perceber que a luta não era mais só sua. À noite, enquanto embalava os gêmeos, conversou com Zé Raimundo. "Zé, será que eu fiz certo em abrir as portas para essa investigação? E se eles tirarem os meninos de mim?" O velho pescador respondeu com a sabedoria simples de quem já vivera muito. "Maria, você fez certo, porque agora não é só a sua palavra contra a dele. Agora é a verdade ganhando voz. E se for da vontade de Deus que esses meninos fiquem contigo, nada nesse mundo vai separar vocês." Ela sorriu ainda com lágrimas nos olhos. A fé que carregava no peito agora se misturava com uma nova arma. A justiça humana, ainda frágil, mas capaz de ferir o orgulho do milionário. E em algum lugar, Augusto já sentia a pressão se aproximando. O império que Augusto Albuquerque levara décadas para erguer começava a rachar de dentro para fora. As notícias sobre investigações de corrupção e lavagem de dinheiro pipocavam em jornais locais, e pouco a pouco chegavam às páginas nacionais. O nome dele, antes associado a poder e respeito, agora aparecia acompanhado de palavras como fraude, exploração e intimidação. Naquela manhã, sentado à cabeceira de sua longa mesa de mogno, Augusto observava advogados e assessores debaterem em tom tenso. O clima era de desespero. "Doutor, as provas são consistentes. Há transferências bancárias, contratos falsificados."
disse um dos advogados empurrando papéis para a frente dele. Se não conseguirmos um habeas corpus rápido, o senhor corre o risco de ser preso. Augusto apertou os punhos tentando controlar a respiração. Não estava acostumado a ouvir negativas. Para ele, sempre houvera uma saída comprada a peso de ouro. Vocês são pagos para resolver isso, gritou, batendo a mão na mesa. Não me tragam problemas, me tragam soluções. Os homens se entreolharam, mas ninguém respondeu. Um silêncio incômodo tomou conta da sala. Pela primeira vez, Augusto percebeu que seu poder não era mais absoluto. Nos dias seguintes, outros golpes vieram. Parceiros antigos romperam contratos. Políticos que antes o recebiam de braços abertos passaram a evitar seu nome. Até mesmo funcionários de longa data começaram a abandonar as fazendas, temendo não receber os salários atrasados. Helena, sua esposa, que até então suportara em silêncio suas traições e ausências, decidiu ir embora. Eu não vou afundar junto com você, Augusto, disse, arrumando malas. Passei a vida te servindo como sombra. Agora vejo que nunca fui nada além de enfeite para sua imagem. Ele não respondeu, apenas observou em silêncio com o orgulho ferido, mas sem coragem de pedir que ficasse. Sozinho na mansão, começou a vagar pelos corredores como um fantasma. O brilho das pedras de mármore, os quadros caros, os móveis luxuosos, nada trazia consolo. Pelo contrário, cada objeto parecia zombar da sua fragilidade. Certa noite, embriagado, olhou-se no espelho do banheiro. As olheiras fundas, o cabelo desalinhado e o olhar vazio não lembravam em nada o homem de ferro que sempre se apresentara ao mundo. Eu virei meu pai, murmurou com a voz embargada. A mesma dureza, o mesmo vazio. Bateu com força no espelho, rachando o vidro. O sangue escorreu de sua mão, mas ele mal sentiu a dor. Sentia apenas a pressão esmagadora da ruína. No auge do desespero, uma lembrança o assaltou. O instante em que segurou os gêmeos pela primeira vez, antes de jogá-los no rio. Aquela pontada no peito que tentara sufocar, agora voltava com força. O choro deles ecoava em sua mente, misturado à imagem da moça simples que agora os protegia. Na manhã seguinte, Augusto tentou reunir o pouco que lhe restava. Ligou para um velho aliado político pedindo ajuda. Augusto, entenda, eu não posso mais me associar a você. Sua imagem está manchada demais. Se eu aparecer ao seu lado, caio junto. Respondeu o homem, sem rodeios. A ligação terminou, e Augusto ficou encarando o celular em silêncio. Nunca se sentira tão isolado. O que ele mais temia estava acontecendo. Não era apenas a perda do dinheiro ou da posição social, mas a constatação de que, no fundo, não tinha ninguém. No entanto, em meio a toda a ruína, uma certeza crescia como uma ferida aberta. Os únicos que ainda poderiam lhe dar algum sentido eram justamente aqueles que tentara destruir. Os filhos que jogara no rio. Essa ideia o perseguia noite e dia, corroendo-lhe a mente. Era como se o próprio destino lhe dissesse que, para se reerguer, precisaria encarar a verdade que sempre rejeitou. As semanas de tensão haviam deixado Maria Clara exausta, mas mais firme do que nunca. Ela já não era apenas a jovem enfermeira que acolheu 2 bebês no desespero. Era agora a mãe que se colocava como muralha diante deles. Ainda assim, não estava preparada para o que aconteceu naquela tarde. O sol se escondia atrás das nuvens quando uma batida hesitante soou à sua porta. Ao abrir, encontrou Augusto, sozinho, sem capangas, sem carro luxuoso. O terno amarrotado, a barba por fazer e os olhos vermelhos denunciavam um homem quebrado. Maria Clara recuou instintivamente, protegendo os gêmeos que brincavam no colchão no canto da sala. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz firme, mas o coração acelerado. Ele respirou fundo, apoiando-se no batente da porta como se lhe faltassem forças. "Eu perdi tudo, Maria. Dinheiro, negócios, minha esposa. Até os amigos que juravam lealdade me viraram as costas." A voz dele tremia. "Mas o que mais me persegue são eles." Os olhos dele se voltaram para os gêmeos, e pela primeira vez não havia frieza,
mas uma dor quase infantil. Eu tentei apagá-los, e agora eles são a única coisa que me resta. Maria Clara sentiu a raiva lhe subir ao peito. Você tem coragem de vir aqui dizer isso depois de tê-lo jogado no rio como se fossem lixo? Sabe o que eu vi quando os segurei nos meus braços? Vi 2 vidas que Deus não permitiu que você destruísse. E agora quer o quê? Perdão fácil? Augusto abaixou a cabeça, envergonhado. Eu não mereço perdão, mas eu não consigo mais fugir. Toda noite ouço o choro deles, mesmo quando não estão perto. Eu só queria uma chance de não ser o monstro que meu pai fez de mim. O silêncio encheu a sala. Maria Clara sentiu um misto de pena e repulsa. Havia verdade nas palavras dele, mas também havia o peso de todo o mal que já causara. Eu não posso entregar essas crianças para você, respondeu firme. Você é o sangue delas, mas não é o pai. Pai é quem cuida, quem se sacrifica, quem ama sem pedir nada em troca. Isso eu faço. Isso a comunidade faz. Você ainda precisa provar que é capaz de algo além do egoísmo. Os olhos de Augusto se encheram de lágrimas e ele caiu de joelhos, algo impensável para o homem arrogante que sempre fora. Então me deixa tentar, nem que seja só estar por perto. Eu não quero que cresçam ouvindo apenas que o pai deles foi um covarde. Maria Clara respirou fundo. O coração lhe dizia que afastá-lo de vez seria a escolha mais segura, mas sua fé sussurrava que até mesmo os piores podiam mudar. Eu não vou fechar as portas da vida deles para você, mas também não vou abrir mão do que Deus me deu. Se quiser fazer parte, terá que aceitar. Eles não são sua posse. Eles têm um lar, têm amor, têm uma mãe. E se quiser estar presente, terá que aprender com eles o que significa ser humano de verdade. Augusto ergueu o olhar, com lágrimas correndo pelo rosto. Pela primeira vez, não havia arrogância. Apenas um homem nu diante da própria miséria. Eu aceito, disse quase num sussurro. Maria Clara, ainda desconfiada, estendeu a mão. Não como quem acolhe de imediato, mas como quem estabelece uma condição. Então comece pequeno, porque se tentar destruí-los de novo, não será apenas eu contra você. Será a vida inteira deles e a justiça de Deus. O aperto de mão selou não uma reconciliação, mas o início de uma nova batalha. A de provar se Augusto seria capaz de se redimir ou se continuaria escravo das próprias sombras. O dia do batizado chegou envolto por uma atmosfera diferente. O céu de Campos dos Goitacazes estava limpo e o sol brilhava intenso, como se também celebrasse. A pequena igreja da comunidade estava enfeitada com flores simples, colhidas nos quintais dos vizinhos. Não havia luxo, mas havia abundância de carinho. Cada pessoa presente carregava nos olhos o orgulho de fazer parte daquela história. Maria Clara entrou com os gêmeos nos braços, vestindo roupas brancas que haviam sido doadas por Dona Sebastiana. O cheiro de incenso preenchia o ar, e o som suave do coral improvisado embalava a cerimônia. Ao lado dela, Zé Raimundo caminhava com passos firmes, como se fosse o avô das crianças. Quando o padre iniciou as palavras, o silêncio tomou conta. Hoje não celebramos apenas um batizado, disse olhando para todos. Celebramos a vitória da vida sobre a crueldade, do amor sobre o egoísmo. Esses meninos foram rejeitados pelo mundo, mas abraçados por Deus e por essa comunidade. As lágrimas de Maria Clara desciam sem que pudesse contê-las. Enquanto a água benta tocava a testa dos pequenos, ela sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Era como se todo o sofrimento vivido tivesse finalmente encontrado sentido. Do lado de fora, afastado da multidão, Augusto observava. Não teve coragem de entrar, mas também não conseguiu se afastar. Vestia roupas simples, tentando se misturar aos demais, mas seu semblante denunciava a luta interna. Quando os olhos se encontraram por um instante, Maria Clara não desviou. Não havia ódio em seu olhar, mas também não havia ingenuidade. Apenas uma firme lembrança. Eles não pertencem a você, mas a Deus. Após a cerimônia, a comunidade se reuniu no pátio.
Mesas improvisadas traziam bolos caseiros, refrigerantes e pão doce. Crianças corriam, adultos conversavam, e o riso se espalhava pelo ar. Era como se todo o bairro tivesse adotado os gêmeos como filhos. Zé Raimundo, segurando um pedaço de bolo, disse em voz alta: "Esses meninos são prova de que Deus escreve certo por linhas tortas. O que era para ser tragédia virou bênção." Todos assentiram, e um coro de aplausos ecoou. Maria Clara, emocionada, ergueu os gêmeos e declarou: "Eu não sei o que o futuro guarda, sei apenas que eles não vão crescer sozinhos. Vão crescer cercados de amor, de fé e de coragem." Aquelas palavras se espalharam como promessa coletiva. Cada vizinho ali sabia que, de alguma forma, seria responsável por proteger e guiar aquelas crianças. Augusto permaneceu em silêncio, escondido na sombra de uma árvore. O orgulho ainda o impedia de se aproximar, mas dentro dele algo novo se movia. Talvez arrependimento, talvez o início de uma redenção. Pela primeira vez não pensava em contratos nem em fortunas, mas no que havia perdido ao escolher o caminho da dureza. No fim da tarde, quando todos se despediam, Dona Sebastiana aproximou-se de Maria Clara e disse: "Você foi escolhida, minha filha. Não só para salvar esses meninos, mas para mostrar a todos nós que o amor é mais forte que qualquer poder humano." Maria Clara sorriu, sentindo o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, a leveza da fé. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados, ela olhou para os filhos que o rio lhe havia trazido e pensou: "Não importa quantas batalhas ainda virão, já vencemos a maior de todas, a do amor sobre a rejeição." E assim, naquela comunidade simples, um milagre foi celebrado. Não apenas o milagre da sobrevivência dos gêmeos, mas o milagre da transformação de corações, de uma jovem que encontrou força na fé, de um povo que se uniu pela justiça e até de um homem poderoso que, mesmo caído, começou a aprender que a vida vale mais que qualquer fortuna. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal para acompanhar outras narrativas de fé, coragem e esperança. E não se esqueça, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela e continue essa jornada com a gente.